Uma aventura compartilhada, um erro fatal. Foi tudo o que bastou para transformar escapadas românticas nas 6 mortes de casais mais devastadoras já registradas. Estes não são apenas acidentes trágicos que envolveram 2 pessoas. São lembretes de que, quando casais buscam emoções perigosas juntos, o menor erro de julgamento pode tirar ambas as vidas num instante. Foi no dia 15 de agosto de 2017, quando Daniel Carter, de 24 anos, e sua esposa Rebecca, de 22 anos, tomaram uma decisão que lhes custaria tudo. Daniel trabalhava como fotógrafo freelancer, especializado em exploração urbana, com uma personalidade destemida que o tornara um pouco famoso nas redes sociais. Sua obsessão por capturar a foto perfeita frequentemente o levava a situações perigosas que a maioria das pessoas evitaria. Rebecca, uma coordenadora de marketing em uma startup de tecnologia, inicialmente era a voz cautelosa em seu relacionamento. Mas, ao longo dos 2 anos de casamento, o espírito aventureiro de Daniel gradualmente a influenciou a correr riscos maiores. O casal havia conquistado um grande público de 3.000 seguidores no Instagram através do que chamavam de noites de encontro extremas, apresentando locais perigosos nos prédios abandonados de Detroit. O conteúdo deles mostrava-os explorando lugares que a maioria das pessoas temia entrar, sempre em busca do próximo momento viral que aumentaria sua presença online. Nesta noite em particular, Daniel recebeu uma dica de outro explorador urbano sobre um armazém abandonado de 12 andares no distrito industrial de Detroit. O edifício apresentava uma arquitetura Art Deco única e prometia vistas panorâmicas da cidade que seriam perfeitas para a sessão de fotografia ao pôr do sol. Apesar da chuva leve criar superfícies molhadas por toda a área, Daniel ignorou quaisquer preocupações de segurança, movido por sua ânsia de capturar fotos antes que um sistema de tempestade se aproximasse da região. Às 7h23 da noite, o casal subiu ao telhado usando uma escada de incêndio enferrujada. Daniel carregava seu equipamento de câmera profissional, enquanto Rebecca manuseava uma ring light para melhor iluminação das fotos. O estado deteriorado do edifício deveria ter sido seu primeiro aviso, mas o foco deles permaneceu em criar conteúdo para seu ansioso público online. Daniel posicionou-se perto da borda do edifício, aproximadamente 18 polegadas de uma queda de 120 pés até a rua abaixo. Rebecca estava a cerca de 2,5 metros atrás dele, operando o equipamento de iluminação e provavelmente sentindo-se nervosa com a proximidade do marido à perigosa borda. Quando Daniel se inclinou para a frente para capturar uma foto aérea da rua abaixo, a deteriorada borda de concreto desmoronou sob seu peso de 82 quilos, fazendo-o perder o equilíbrio imediatamente. Os instintos de Rebecca entraram em ação quando ela se lançou para agarrar o casaco de Daniel, tentando desesperadamente salvar seu marido da queda. No entanto, seu movimento repentino na superfície escorregadia do telhado fez com que ela escorregasse, enviando os dois para a borda simultaneamente em um momento horrível que durou apenas segundos. O casal caiu 36 metros em direção ao pavimento implacável abaixo. Daniel atingiu uma plataforma de escada de incêndio no 8º andar durante a sua descida, o impacto cortando sua medula espinhal e esmagando sua caixa torácica antes de seu corpo continuar caindo para a rua. Rebecca caiu diretamente na calçada de concreto, sofrendo um trauma craniano massivo e múltiplas fraturas expostas por todo o corpo. Os socorristas chegaram às 7h47 daquela noite, após testemunhas ligarem para o 911, mas ambas as vítimas foram declaradas mortas no local devido à gravidade de seus ferimentos. O Departamento de Polícia Metropolitana considerou as mortes acidentais, citando a falha estrutural da deteriorada borda do telhado do edifício como a principal causa da tragédia. O proprietário do armazém enfrentou uma responsabilidade civil menor, resultando em um acordo de $45 mil para ambas as famílias por segurança inadequada da propriedade. As contas deles nas redes sociais foram transformadas em memoriais, com suas postagens finais servindo como advertências claras sobre os perigos da exploração urbana e campanhas de segurança online. O prédio foi demolido 6 meses depois, e a cidade implementou penalidades mais rigorosas para invasão em exploração urbana, na esperança de prevenir tragédias semelhantes no futuro. Era 3 de junho de 2018, quando Michael Lawson, de 29 anos, e sua esposa Emily, de 26 anos, desceram para o que se tornaria sua tumba subaquática. Michael trabalhava como instrutor de mergulho certificado com 8 anos de experiência em uma loja de mergulho local, conhecido em toda a comunidade de mergulho por sua abordagem metódica aos protocolos de segurança subaquática.
Sua personalidade refletia a natureza cuidadosa exigida por sua profissão, sempre verificando o equipamento 2 vezes e seguindo os procedimentos estabelecidos à risca. Emily era uma estudante de pós-graduação em biologia marinha, pesquisando ecossistemas de água doce, recentemente certificada em mergulho avançado em águas abertas, com mais de 200 mergulhos registrados. Seu foco acadêmico em micro-organismos que habitam cavernas levou o casal ao sistema de cavernas Blue Hole em Santa Rosa, Novo México, onde ela precisava de amostras de água de profundidades superiores a 80 pés para sua pesquisa de tese. O casal chegou ao Blue Hole às 9 horas da manhã com equipamento completo de mergulho técnico, incluindo cilindros duplos, câmeras subaquáticas e equipamento especializado para a coleta de amostras. As condições climáticas pareciam ideais com a superfície calma, mas Michael notou uma perturbação incomum de sedimentos, sugerindo atividade geológica recente no sistema de cavernas. Apesar dessa observação, eles decidiram prosseguir com o mergulho, confiando em sua experiência combinada e no equipamento de segurança adequado. Às 10h15, o casal desceu até 26 metros de profundidade, seguindo o principal corredor da caverna em direção ao ponto de coleta de pesquisa de Emily, enquanto mantinham os protocolos adequados do sistema de dupla. As formações de calcário ao redor criavam um ambiente de outro mundo, mas também apresentavam perigos ocultos que logo se tornariam aparentes. Emily começou a coletar amostras de sedimentos perto de uma formação de calcário particularmente interessante, quando o desastre ocorreu sem aviso. Uma queda repentina de rochas, desencadeada pelos movimentos das nadadeiras que perturbaram a geologia já instável, fez uma rocha de 3 toneladas desabar, bloqueando a passagem de saída principal. O impacto criou uma vedação completa, prendendo-os no sistema de cavernas sem uma saída clara. Michael imediatamente tentou remover a obstrução usando sua faca de mergulho e as mãos nuas, mas o esforço consumiu quantidades excessivas de seu precioso suprimento de ar. Pior, sua escavação frenética criou nuvens adicionais de sedimento que reduziram a visibilidade a zero absoluto, tornando a navegação quase impossível no já confuso layout da caverna. Com os suprimentos de ar se tornando criticamente baixos, o medidor de Michael marcando 500 psi e o de Emily mostrando 400 psi, eles tentaram localizar uma rota de saída alternativa através do sistema de cavernas labiríntico. No entanto, a combinação de visibilidade zero, território desconhecido e pânico crescente começou a afetar ambos os mergulhadores. Na profundidade atual, ambos os mergulhadores começaram a experimentar narcose por nitrogênio, uma condição que prejudica o julgamento e a capacidade de tomar decisões ao respirar ar comprimido em profundidade. Essa deficiência mental provou ser fatal, pois consumiram o restante do suprimento de ar enquanto nadavam em círculos, incapazes de encontrar a saída do labirinto subaquático. Às 11h42 da manhã, ambos os reguladores pararam de fornecer gás respirável. Michael e Emily se afogaram na água escura e fria, seus corpos eventualmente se acomodando em um beco sem saída a 200 pés da saída bloqueada. Mergulhadores de resgate em cavernas localizaram seus corpos 18 horas depois, encontrando-os na passagem estreita, onde fizeram sua última tentativa desesperada de encontrar ar respirável. A investigação revelou que a queda de rochas foi causada pela erosão natural do calcário, que foi acelerada pelas chuvas intensas recentes, desestabilizando a estrutura da caverna, além do que a atividade de mergulho normal poderia suportar com segurança. O Blue Hole foi temporariamente fechado para avaliação geológica, com novos protocolos de segurança exigindo cordas-guia e suprimentos de ar de emergência para todos os mergulhos técnicos. As amostras de pesquisa de Emily, recuperadas com seu corpo, contribuíram para 3 artigos publicados sobre bactérias extremófilas, concluídos póstumamente por seu orientador de tese como uma homenagem à sua dedicação à ciência. Foi no dia 22 de julho de 2016, quando Joshua Bennett, de 31 anos, e sua esposa Hannah, de 28 anos, chegaram ao cume que se tornaria seu destino final. Joshua trabalhava como engenheiro de software para uma empresa de tecnologia em Boston, mas sua verdadeira paixão estava em conquistar os picos mais altos da Nova Inglaterra. Um caminhante experiente com 47 das 48 montanhas mais altas da região já conquistadas, ele possuía a mentalidade metódica tanto de um programador quanto de um montanhista experiente. Hannah trabalhava como enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Boston, onde sua natureza cuidadosa e mãos firmes salvavam vidas jovens diariamente. Inicialmente com medo de alturas, ela estava determinada a vencer seus medos caminhando com Joshua, gradualmente ganhando confiança em picos menores antes de tentar os cumes mais desafiadores. O objetivo compartilhado de completar o desafio dos 48 picos de 4.000 pés
tornou-se uma experiência de união ao longo dos 5 anos de casamento. O casal planejou esta tentativa de subir o Monte Washington como seu pico final para completar o prestigiado desafio de caminhada, escolhendo celebrar seu 5º aniversário de casamento com essa conquista. Eles começaram a subida às 5h30 da manhã pela trilha Tuckerman Ravine, carregando equipamento mínimo, apesar das previsões meteorológicas preverem tempestades à tarde. A experiência de Joshua lhe ensinou que começar de manhã cedo geralmente permitia que os caminhantes chegassem ao cume e descessem antes que o clima perigoso chegasse. Às 11h45, eles alcançaram o cume em condições claras, sentindo-se triunfantes por completar seu objetivo tão almejado. No entanto, Joshua notou nuvens cumulonimbus se formando rapidamente e se aproximando do oeste, indicando o desenvolvimento de clima severo que poderia chegar muito mais cedo do que o previsto. Às 12h20 da tarde, o casal estava tirando fotos perto da estação meteorológica do cume quando o primeiro raio atingiu a torre de rádio próxima, criando uma descarga elétrica massiva. Joshua imediatamente reconheceu o perigo extremo e começou a conduzir Hannah em direção ao abrigo de emergência. Mas a estrutura metálica da estação meteorológica havia criado uma zona de alto risco de atração de raios ao redor de sua posição. O segundo raio atingiu às 12h23, atingindo Joshua diretamente enquanto ele carregava bastões de caminhada de metal. 30.000 volts de eletricidade percorreram seu corpo, parando instantaneamente seu coração e causando danos internos massivos. A corrente elétrica viajou pela superfície de granito molhada até Hannah, que estava tocando a mochila de Joshua no momento do impacto. Hannah sofreu queimaduras graves em 60% do corpo, enquanto a eletricidade encontrou seu caminho para o solo através do corpo dela. O choque elétrico maciço induziu arritmia cardíaca, fazendo com que seu coração batesse de forma irregular e ineficaz. Embora ela tenha sobrevivido ao impacto inicial, os danos elétricos ao seu sistema nervoso causaram falha respiratória, pois a capacidade do corpo de controlar a respiração ficou comprometida. Hannah morreu 14 minutos após o raio, seu corpo parando devido ao enorme trauma elétrico que havia sofrido. O casal ficou imóvel no cume de granito enquanto a tempestade continuava a rugir ao redor deles. A equipe do Observatório do Monte Washington descobriu seus corpos às 2h15 da tarde, após a tempestade passar, com ambas as vítimas apresentando padrões de queimaduras característicos de raios. A investigação do Serviço Nacional de Meteorologia revelou que o raio fazia parte de uma tempestade severa, que produziu mais de 400 raios em um raio de 10 milhas. Novos protocolos de segurança foram implementados, exigindo que todos os visitantes do cume evacuem para baixo da linha das árvores quando raios forem detectados a menos de 10 milhas da montanha. Era 14 de fevereiro de 2019, quando Christopher Hayes, de 33 anos, e sua esposa, Olivia, de 30 anos, aventuraram-se no interior que se tornaria seu túmulo congelado. Christopher trabalhava como instrutor profissional de esqui e instrutor de cursos de segurança em avalanches, possuindo 15 anos de experiência em esqui fora de pista e certificação de nível 3 em avalanches. Sua expertise em ler condições de neve e terreno o manteve seguro em inúmeras aventuras, tornando-o confiante em sua capacidade de navegar em ambientes montanhosos perigosos. Olivia trabalhava como fisioterapeuta especializada em lesões esportivas, onde sua mente analítica e atenção aos detalhes ajudavam atletas a se recuperarem de contratempos devastadores. Uma esquiadora avançada que praticava esqui fora de pista há 8 anos, sob a orientação cuidadosa de Christopher, ela havia desenvolvido tanto as habilidades técnicas quanto o senso de montanha necessários para aventuras alpinas sérias. O casal planejou um passeio de esqui no Dia dos Namorados para sua bacia escondida favorita perto de Aspen, um local onde já haviam esquiado com segurança mais de 20 vezes em temporadas anteriores. Eles partiram às 7 horas da manhã com todo o equipamento de segurança contra avalanches, incluindo localizadores, sondas, pás e dispositivos de comunicação de emergência. Após verificar as previsões de avalanche que mostravam perigo considerável, Christopher notou o risco, mas considerou-o gerenciável com a seleção adequada da rota. As condições da neve incluíam 18 polegadas de neve fresca sobre uma camada fraca de cristais de profundidade, criando condições instáveis de placa que Christopher reconheceu, mas acreditava que poderia navegar com segurança. Às 11h30, Christopher estava esquiando primeiro em uma encosta de 35 graus, quando seus esquis desencadearam uma avalanche de placa carregada pelo vento, medindo 2.100 pés de largura e 3 pés de profundidade. A linha de fratura apareceu instantaneamente em toda a encosta, e Christopher se viu preso nos detritos em movimento antes que pudesse reagir ou escapar para um local seguro.
A avalanche carregou Christopher por 240 metros verticais montanha abaixo, jogando-o violentamente através de árvores e sobre rochas, enquanto Olivia assistia impotente de sua posição segura acima. Ela imediatamente ativou seu farol de avalanche e começou sua descida para procurar seu marido soterrado, seguindo os protocolos de resgate adequados que haviam praticado inúmeras vezes. No entanto, a tentativa de resgate de Olivia desencadeou uma segunda avalanche da mesma camada instável de neve apenas 4 minutos depois. A encosta que ela estava atravessando se soltou em uma placa carregada pelo vento semelhante, pegando-a completamente de surpresa enquanto ela se concentrava em localizar o sinal do farol de Christopher abaixo. Ambas as vítimas ficaram enterradas sob cerca de 2 a 2,5 metros de detritos densos de avalanche que se solidificaram como concreto ao redor de seus corpos. Christopher sofreu uma fratura no pescoço devido ao impacto com rochas enterradas durante sua descida violenta pela montanha, morrendo instantaneamente de fratura na coluna cervical. Olivia se encontrou presa em um pequeno bolsão de ar, mas não conseguiu se desenterrar devido ao peso e à densidade da neve acima dela. Olivia sobreviveu por aproximadamente 35 minutos em sua caverna de neve, mas eventualmente sucumbiu à asfixia à medida que seu limitado bolsão de ar gradualmente se encheu de dióxido de carbono de sua própria respiração. Os detritos da avalanche formaram uma vedação impermeável que impediu que ar fresco chegasse ao seu local. As equipes de patrulha de esqui e resgate de avalanches localizaram os sinais dos seus faróis às 3h45 da tarde, mas ambas as vítimas estavam mortas quando foram retiradas dos escombros. A investigação revelou que a avalanche foi desencadeada pelo acúmulo de neve causado pelo vento durante a noite, criando condições instáveis que não foram refletidas no boletim de avalanche da manhã. O Centro de Informação de Avalanches do Colorado atualizou seus modelos de previsão para melhor considerar eventos rápidos de acúmulo de neve pelo vento em terrenos semelhantes. Foi no dia 8 de setembro de 2015, quando Ryan Chandler, de 27 anos, e sua esposa Megan, de 25 anos, entraram em uma área restrita que se tornaria seu local de descanso final. Ryan trabalhava como estudante de pós-graduação em geologia, pesquisando atividade geotérmica, especializando-se em emissões de gases vulcânicos e seus impactos ambientais. Sua curiosidade acadêmica frequentemente sobrepunha seu senso de cautela, levando-o a coletar dados de locais perigosos que outros pesquisadores evitavam. Megan trabalhava como guarda-parque em um parque estadual em Utah, onde sua experiência em segurança na natureza mantinha inúmeros visitantes fora de perigo. No entanto, sua expertise estava nos perigos tradicionais ao ar livre, deixando-a desconhecida dos perigos específicos apresentados por características geotérmicas. Sua confiança no conhecimento científico de Ryan levou-a a seguir sua liderança em situações geológicas. O casal estava conduzindo uma pesquisa não autorizada em uma área térmica restrita do Parque Nacional do Vale Térmico, buscando coletar amostras de gás para a dissertação de Ryan sobre concentrações de sulfeto de hidrogênio. Ryan acreditava que suas credenciais acadêmicas justificavam o risco, convencido de que sua pesquisa contribuiria com dados valiosos para a comunidade científica. Eles entraram na área proibida às 6 horas da manhã por uma seção danificada da cerca de segurança, carregando equipamentos científicos, incluindo medidores de detecção de gás e recipientes para amostras. As condições climáticas incluíam uma inversão de temperatura que prendeu gases mais pesados que o ar perto do solo, criando acumulações perigosas de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono ao redor das características termais. Às 7h15, o casal se aproximou de uma pequena fonte termal cercada por vegetação morta, um claro indicador de altas concentrações de gases tóxicos na área imediata. O solo árido e a vegetação murcha deveriam ter servido como um sistema de alerta da natureza, mas o foco de Ryan permaneceu na oportunidade científica em vez dos sinais óbvios de perigo. O detector de gás portátil de Ryan mostrou leituras elevadas em seu visor digital, mas ele interpretou mal os números, acreditando que indicavam níveis seguros em vez de concentrações em partes por milhão. Sua formação acadêmica o preparou para ler dados complexos, mas o estresse de conduzir uma pesquisa ilegal pode ter nublado seu julgamento no momento crítico. Megan começou a sentir os sintomas primeiro, incluindo tontura e náusea, que a deixaram cada vez mais desconfortável. No entanto, ela atribuiu esses sinais de alerta ao mal de altitude em vez de envenenamento por gás, não tendo experiência com o início sutil da exposição ao sulfeto de hidrogênio. Ambas as vítimas desmaiaram simultaneamente às 7h23, quando entraram em uma bolsa de gás sulfeto de hidrogênio concentrado, que havia se acumulado em uma depressão natural perto da fonte termal. A concentração de gás excedeu 1000 partes por milhão,
bem acima do limite de 700 partes por milhão, considerado imediatamente letal. Eles perderam a consciência em 30 segundos de exposição. Ryan morreu de insuficiência respiratória após 8 minutos de exposição às concentrações letais de gás, seus pulmões incapazes de processar oxigênio, enquanto o sulfeto de hidrogênio envenenava sua respiração celular. Megan sobreviveu 12 minutos a mais, mas sofreu danos cerebrais irreversíveis devido à falta de oxigênio antes que seu coração finalmente parasse de bater. Os guardas florestais descobriram seus corpos às 11h30 durante uma patrulha de rotina, usando máscaras de gás e aparelhos respiratórios para recuperar as vítimas com segurança. Relatórios de toxicologia confirmaram níveis letais de sulfeto de hidrogênio no sangue de ambas as vítimas, com concentrações 15 vezes acima do limite imediatamente perigoso. O Parque Nacional Vale Térmico instalou sinais de aviso adicionais e reforçou barreiras ao redor de todas as características térmicas, com penalidades aumentadas para quem entrar em áreas restritas. Os dados de pesquisa de Ryan contribuíram para a melhoria dos sistemas de monitoramento de gases, agora usados em todo o parque. Uma placa memorial foi instalada no centro de visitantes, educando os visitantes sobre os perigos das características termais. Foi 17 de maio de 2018, quando Brandon Cooper, de 35 anos, e sua esposa Natalie, de 32 anos, fizeram sua última visita a uma estrutura que tiraria suas vidas. Brandon trabalhava como engenheiro civil, especializado em inspeção e manutenção de pontes para o Departamento de Transporte do Estado, onde sua atenção meticulosa à segurança estrutural havia prevenido inúmeros acidentes ao longo de sua carreira. Natalie trabalhava como fotógrafa profissional, especializada em fotografia de paisagens e arquitetura, documentando estruturas históricas em todo o noroeste do Pacífico. Seu olhar artístico capturava a beleza em infraestruturas envelhecidas, mas ela dependia do conhecimento de engenharia de Brandon para mantê-la segura durante as sessões em locais potencialmente perigosos. O casal estava visitando a ponte suspensa da década de 1920 como parte do projeto de Natalie, documentando pontes históricas antes de sua demolição programada. Esta ponte, em particular, estava programada para substituição devido a preocupações estruturais, mas permanecia aberta ao tráfego de pedestres, apesar de mostrar sinais óbvios de deterioração após décadas de manutenção adiada. Eles chegaram às 2 horas da tarde, em um dia ensolarado de primavera, com Brandon imediatamente notando ferrugem visível nos cabos de suporte da ponte e tábuas de madeira deterioradas. Seu olhar treinado reconheceu os sinais de alerta de falha estrutural, mas o acesso público contínuo à ponte sugeria que ela permanecia dentro dos limites aceitáveis de segurança. Às 3h30, Natalie estava se posicionando no vão central da ponte para fotografias, enquanto Brandon examinava os pontos de ancoragem dos cabos deteriorados de uma perspectiva de engenharia. Sua curiosidade profissional o levou a investigar a extensão dos danos por corrosão, enquanto Natalie se concentrava em capturar os detalhes arquitetônicos da ponte. O ponto de ancoragem norte do cabo principal de suspensão havia sido enfraquecido por 15 anos de exposição ao clima e manutenção mínima, criando um ponto de falha crítica que a inspeção visual de Brandon não conseguia avaliar completamente. A combinação de ferrugem, fadiga do metal e carga estrutural havia levado a ancoragem além de sua capacidade segura. À medida que Brandon se aproximava para examinar o sistema de ancoragem, o ponto de ancoragem deteriorado começou a falhar sob o peso combinado de ambos os visitantes e a carga normal do vento. Brandon reconheceu imediatamente os sinais de falha estrutural e gritou um aviso para Natalie, mas o cabo se rompeu completamente antes que qualquer um pudesse alcançar a segurança. A liberação súbita de tensão fez com que o tabuleiro da ponte inclinasse 45 graus, enquanto o vão norte desabava, enviando ambas as vítimas em uma queda de 80 pés em direção ao leito rochoso do rio abaixo. Brandon bateu de cabeça em uma rocha de granito, sofrendo fraturas massivas no crânio que o mataram instantaneamente. Natalie caiu em água rasa, mas quebrou a coluna na vértebra C2, paralisando-a completamente. Incapaz de se mover ou pedir ajuda, Natalie se afogou em 18 polegadas de água, enquanto seu corpo paralisado permanecia de bruços no rio. A lesão na coluna havia rompido sua conexão com o controle voluntário dos músculos, tornando a sobrevivência impossível, mesmo na água rasa. Os socorristas chegaram ao local às 4h15, mas ambas as vítimas já estavam falecidas quando foram recuperadas. O corpo de Brandon foi retirado das rochas, enquanto o de Natalie foi recuperado do rio, ambos mostrando os efeitos devastadores do colapso estrutural. A investigação revelou que a ponte não havia sido adequadamente mantida, devido a restrições orçamentárias, com inspeções de rotina observando problemas, mas faltando fundos para reparos.
o engenheiro do condado recebeu uma reprimenda formal e o condado enfrentou um acordo por manutenção inadequada. As notas de engenharia de Brandon levaram a inspeções de emergência de 23 pontes, semelhantes em todo o estado, resultando no fechamento imediato de 8. Se essas tragédias devastadoras de casal te abalaram, clique no próximo vídeo agora para explorar mais das mortes mais chocantes e inesperadas do mundo, que mudaram tudo em um instante.